Fala galera, então estamos de volta para o nosso segundo bloco da aula de classes gramaticais. Só frisando, já vimos as 6 primeiras. A gente viu o substantivo, o adjetivo, o numeral, o pronome e o artigo e também nós vimos o verbo. Então, 6 aí. O verbo, a classe mais variável de todas, vimos o porquê. As outras 5, o substantivo no meio mandando e as outras 4 na periferia só obedecendo. Portanto, numeral, adjetivo, artigo e pronome obedecem ao substantivo. Beleza. Agora a gente vai para as 4 invariáveis. E, meu companheiro, agora chegou o momento de estudar principalmente o conceito de cada classe gramatical. Então acompanha aqui comigo, ó. Nós temos as 4: preposição, interjeição, conjunção e advérbio. É muito importante saber para que serve cada classe. A primeira aqui, ó, a gente tem uma preposição. Para que serve a preposição? Serve para ligar palavras. Quaisquer palavras. Esta é a função da preposição. Agora, além da preposição, tem alguma outra classe aqui que também faz a ligação? Tem a conjunção. A conjunção serve para ligar orações. Mas ela liga apenas orações? Não, ela liga também palavras. Então, ó, liga orações e palavras. Mas são quaisquer palavras? Não. Para isso já serve a preposição. A conjunção liga palavras de mesma função sintática. Então, vamos lá. Então, aqui é o seguinte, galera. Na prova, essas duas classes caem muito? Caem. A preposição cai basicamente na parte de regência, tanto verbal quanto nominal, para o camarada perguntar que tipo de preposição tem ali. Se é a preposição a, se é a preposição de, se é a preposição para, se é a preposição com e por aí vai. Geralmente o camarada trabalha tentando te ludibriar com o português que você usa no dia a dia, no cotidiano. Então, por exemplo, ele vai pegar verbos que normalmente a gente utiliza de forma equivocada e vai colocar na prova. Exemplo, o verbo chegar. No dia a dia, a gente fala errado. A gente usa o português informal, na verdade. A gente usa o verbo chegar com a preposição em. Então, eu digo que eu cheguei em casa, que eu cheguei na escola, que eu cheguei no trabalho. Mas, para a prova, eu tenho de utilizar o português padrão, o português culto da língua portuguesa. E o verbo chegar trabalha, na verdade, com a preposição a. Então, eu cheguei à casa, eu cheguei ao colégio, eu cheguei ao curso, eu cheguei ao trabalho. Então, ele vai colocar assim: Pedro chegou em Cuiabá. E vai perguntar, dentre as opções, qual é aquela que está certa ou errada. Pô, Pedro chegou em Cuiabá, está errado. Porque, na verdade, Pedro chegou a Cuiabá. Beleza? Tranquilo? Ele também pode trabalhar, diante da preposição, os valores semânticos. A preposição não tem valor semântico nela. Ela é esvaziada de sentido. Na verdade, o valor semântico da preposição estará no contexto ao qual ela faz parte. Então, por exemplo, a preposição com. Normalmente o camarada cobra o valor semântico da preposição com, aí o aluno pensa que é valor semântico de companhia, sempre. Mas só vai ser se aquele contexto demonstrar. Eu digo, por exemplo, Paulo saiu com Pedro para tomar uma cerveja. Então, realmente, o Paulo saiu na companhia de Pedro para tomar uma cerveja. Então, é valor semântico de companhia. Agora, se eu falar que o Paulo feriu Pedro com uma faca, já não pode ser mais companhia. Agora vai ser o quê? Vai ser instrumento, porque ele utilizou a faca como instrumento. E isso é fácil, ou seja, pedir o valor semântico da preposição é, na verdade, mais do que uma questão de classe gramatical, é uma questão de interpretação. Você vai analisar o contexto, beleza? E aí, diante disso, o camarada pode te cobrar também se a preposição é nocional ou relacional. O que é uma preposição relacional? É uma preposição esvaziada realmente de sentido total. Ela é a preposição do objeto indireto. Por exemplo, quando eu digo Pedro precisa de um relógio. Quem precisa de alguma coisa. Então, aquela preposição está ali apenas para ligar o objeto ao verbo. É uma preposição relacional. Agora, quando eu digo
Pedro comeu do bolo, ali eu tenho um objeto direto preposicionado. Então, este termo, esta preposição que está ali, a preposição de, ela serve para indicar um valor semântico partitivo. Então, já que ela possui um valor semântico, eu a chamo de preposição nocional. Só para título de curiosidade. Depois a gente vai estudar mais um pouquinho sobre a preposição, tá? Na aula de regência. Agora, quando a gente fala em conjunção, esta sim merece toda a nossa atenção. Ela é, sem sombra de dúvidas, a menina dos olhos da língua portuguesa. Eu ouso dizer que se eu não sei conjunção, eu não sei interpretar e não sei fazer uma redação. Afinal de contas, como é que você vai indicar causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão, se você não sabe conjunção? Então, a conjunção vai influenciar significativamente para a análise dos textos e também para a produção textual. Então, tem de aprender conjunção. Como é que a gente aprende conjunção? Em casa, sozinho. Agora, vou dar o bizu aqui para vocês, ó. Primeira coisa que você vai fazer, você vai lá no meu site, cidconcursos.com.br, no menu Documentos, e você vai baixar gratuitamente para o seu computador o material de conjunções. Detalhe, não só tem esse material, tem outros também. Tem alguns simulados, algumas aulas gratuitas e por aí vai. O que você vai fazer depois disso? Você vai montar quadrinhos na sua casa. 2 quadrinhos, ó. Falei de conjunções. Você vai montar 2 quadrinhos. Um quadrinho com as conjunções coordenativas e outro quadrinho com as conjunções subordinativas adverbiais. Nós temos 5 conjunções coordenativas e 9 conjunções subordinativas adverbiais. No total de 14. Aí você pode até pensar assim, mas é tranquilo, são só 14 termos. Não são 14 termos, são 14 valores semânticos. Pega a adversativa, por exemplo, eu tenho mais, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto, e por aí vai. Então eu estou falando de basicamente quase 100 elementos. Ninguém grava quase 100 elementos de uma hora para outra. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o material de conjunções que tem lá no site e eu botei assim tintim por tintim. Botei a conjunção, por exemplo, conjunção aditiva, indica acréscimo, soma, adição, principais conjunções, e, nem, mas também, como também, e exemplos. Então eu fiz isso para você ter um material de qualidade sem se preocupar, será que aquele material da internet é válido? Será que aquele livro para concurso público é válido? Então já coloquei o material para vocês. Aí vocês vão copiar as 5 conjunções, tem que copiar, tá? Não é imprimir e colar não adianta. Na hora que você copia, está mais do que provado que na hora que você anota, o processo de aquisição do conhecimento está automaticamente ligado, diretamente ligado ao processo de escrita. Então já copiou ali, já anotou, já transcreveu, isso já vai te auxiliar para poder gravar. Depois o que você vai fazer? Você vai pegar esta folha de cartolina e vai colar num local que você visualize sempre. No quarto, na sala, na cozinha, no teto do banheiro, não sei. Cid, mas isso é coisa de maluco. Coisa de maluco é não passar na prova. Você tem de fazer isso pelo menos até a época da prova. Até mesmo porque isso aqui é a base da argumentação. Desses 14 valores semânticos aqui, 12 são individualizados e 2 possuem um valor conjunto, que é a verdadeira base da argumentação. Quer ver? Vou mostrar a vocês. Isso aqui que eu vou mostrar, você deve visualizar sempre, porque é muito importante, é a base da oposição. Dentro da oposição, você tem a conjunção adversativa e você tem a conjunção concessiva. Lembrando que a adversativa é coordenada e a concessiva é subordinativa adverbial. Se as duas indicam oposição, alguma diferença tem de ter entre elas. A concessiva, ela serve para enfatizar e a concessiva, ela serve para minimizar.
Aí você vai falar, pô, Cisne, não estou entendendo nada até agora. Então vamos lá, ó. Se serve para enfatizar, serve para deixar argumento forte. Se serve para minimizar, serve para deixar argumento fraco. Vou fazer duas pequenas analogias aqui com vocês, para que vocês possam entender. Uma na base da brincadeira e outra mais séria. Então vamos lá. Anotou aí? Eu vou colocar aqui os exemplos, tá? Primeiro exemplo é na base da brincadeira. Imagina você que está em casa, solteira, sofrendo, querendo um namorado, já colocou o Santo Antônio de cabeça para baixo e não arrumou nada. Aí eu falo, ó, eu tenho a solução dos teus problemas. Eu tenho um amigo para te apresentar. Aí na hora, é óbvio, você vai falar assim para mim, poxa, Cisne, mas como é que ele é? Você vai querer saber como é que o cara é. Ou você vai vir com aquele papinho, aquela conversa fiada. Não, agora eu sou concurseira, não quero não. Mentira. É porque não está chovendo na tua horta. Porque se estivesse chovendo, você não ia ver com esse papo. Então vamos lá. Falei que tem um amigo para te apresentar. Aí você vai querer saber como é que o cara é. Se ele é bonito, se não é, coisa e tal. Se eu falar que o cara tem o corpinho do Brad Pitt em Troia e o rostinho do Reinaldo Gianecchini, você vai falar, opa, eu quero agora. Mas meu amigo, infelizmente, não é assim. O meu amigo, ele é feio. Aí você vai falar, pô, assim, eu já estou solteira porque eu estou escolhendo, né? Eu não quero um cara feio. Vou continuar a frase. Ele é feio, mas é rico. E agora ficou ou não ficou interessante? Você pode até falar assim para mim, ah, Cisne, mas eu não sou interesseira. Mas há de concordar comigo que é melhor um feio rico que um feio pobre, não é? E aí se liga só aqui agora. Como eu coloquei o mais é uma conjunção adversativa. Ela serve para enfatizar um argumento. Consequentemente, se eu enfatizo este argumento, eu minimizo o outro. Então não importa que ele é feio, importa que ele é rico e você vai pegar. Agora, eu poderia colocar assim, ó, ele é rico, mas é feio. Eu continuei utilizando uma conjunção adversativa. As duas frases indicam oposição, as duas frases têm adversativas. Só que agora eu coloquei a adversativa do lado do feio. Então enfatizei a feiura e minimizei o quê? A riqueza. Então tudo bem que ele é rico, mas ele é tão feio, horroroso, que não tem como pegar. E agora, olha que interessante. A questão de conjunção não faz você acertar apenas a questão de conjunção, a questão que a gente chama de coesão sequencial. Ela faz você acertar a questão de reescrituras de frases, ela faz você acertar a questão de pontuação, ela faz você acertar a questão de classificação de oração, sem contar que ela auxilia na produção textual, no processo de coesão sequencial. Então, é muito importante para você deixar de lado. Quer ver? Olha na base da interpretação. Lembra que no início da aula, lá no início do primeiro bloco, eu falei de compreensão e de interpretação? Portanto, as duas frases aqui, em relação à compreensão, elas são idênticas. O meu amigo é feio e rico nas duas. Agora, em relação à interpretação, elas são diferentes. E como é que você consegue perceber isso? Com o teu conhecimento de mundo. Detalhe, não é um conhecimento de mundo muito vasto, é um conhecimento de mundo especificamente gramatical. Foi a conjunção que permitiu você saber isso. Em todo ato de fala, em todo ato de comunicação, sempre tem duas coisas, emissor e receptor. Então, sou emissor, você, menina que está aí em casa agora, você é receptora. Se eu falar que o meu amigo é feio, mas é rico, eu estou argumentando em prol do meu amigo. Eu estou tentando convencer você de ficar com o meu amigo. Agora, quando eu digo que o meu amigo é rico, mas é feio, eu estou argumentando contra o meu amigo. Eu estou tentando convencer você de não ficar com o meu amigo. Agora, pega na base da seriedade, para a gente saber se a mídia, se o jornal manipula ou não manipula a gente. Eu só preciso saber isso aqui. É isso aqui que a mídia utiliza. Então, se o jornal for contra o governo, ele não vai expor as claras. Ele vai fazer de forma velada na língua portuguesa. Se eu domino, eu filtro o que é bom e o que é ruim. Se eu não dominar, eu viro massa de manobra. Então o camarada coloca assim, ó. Os juros caíram, mas os preços continuam altos. Na hora que ele coloca assim, o que fica na cabeça do povo? Que o preço está alto. E aí eu passei o mês inteiro trabalhando, não consigo pagar minhas contas, vou me revoltar. Contra quem? Contra o governo. Então o jornal conseguiu, queria. Agora, se o jornal for a favor do governo, ele vai expor os mesmos dois fatos, porque são fatos, não são hipóteses, são fatos. Só que ele vai reescrever, olha aí, de forma diferente. Então ele vai colocar assim, os preços continuam altos, mas os juros caíram.
Então é isso que vai ficar na cabeça do povo. Aqui no Rio de Janeiro, então, a galera viu que o juro caiu, vai correr para o Guanabara para poder fazer compra, né? E aí olha a analogia que o povo faz. E agora neste governo eu estou comprando, no governo de fulano de tal eu não comprava. Então passa a apoiar o governo. É isso, gente. Dominar a língua portuguesa é dominar o mundo. E aí é o seguinte, aqui eu só coloquei as adversativas. Vamos colocar aqui uma concessiva. Eu coloco assim, ó. Conquanto tenha estudado, não passou. Se eu tivesse colocado embora, você ia matar de cara. Mas como eu coloquei um conquanto, você vai ficar se perguntando, pô, mas com o quê? Se você gravar as conjunções, na hora que você olhar aqui, você vai saber que é uma concessiva. O conquanto é uma conjunção concessiva igual a embora. E se é concessiva, ela faz o quê? Ela minimiza um lado, para consequentemente fazer o que com o outro? Enfatizar. Então aqui não importa o quanto a pessoa tem estudado. O que importou, na verdade, foi o fato de não ter passado. É ou não é verdade? É isso que acabou importando. Então, minimizou um lado e enfatizou o outro. A conjunção concessiva é uma excelente arma de manipulação, uma excelente arma de argumentação. Por exemplo, estamos você e eu conversando sobre um assunto qualquer, polêmico, por exemplo, o aborto. Aí você chega para mim, não estou falando que eu sou contra ou a favor, nem que você é contra ou a favor. Aí você chega, eu estou criando uma hipótese. Aí você chega assim para mim e fala, Sidney, o aborto é um caso de saúde pública. Tem de ser, portanto, legalizado. Tem muita gente morrendo aí nesses açougues. Aí eu vou fazer parecer que eu estou te dando razão, que eu estou concedendo razão. A concessiva é uma falsa concessão, na verdade. Aí eu digo assim, ó, embora seja um caso de saúde pública, parece que eu estou te dando razão. Mas, na verdade, eu estou minimizando seu argumento para depois enfatizar o meu. Eu falo assim, ó, embora seja um caso de saúde pública, ainda assim é crime. Então, se ligou agora nessa? Então, olha só. Gravem essas conjunções. Futuramente você vai estudar as conjunções aqui comigo. Mas se você já estudar antes, se você já preparar o material antes, com certeza você vai tirar de letra. Se você esperar até o dia da aula para poder estudar de novo, você vai capengar. Então é por isso que aqui o site é extremamente importante para vocês, porque tem um sistema pedagógico que faz você estudar todo dia. Coisa que não tem em outros sites, com regime de metas, coisa e tal, e por aí vai. Então aproveita, caia para dentro, que com certeza você vai ficar altamente competitivo, beleza? E agora, sem mais delongas, vamos voltar aqui para as conjunções, para as 4 classes invariáveis que a gente está estudando. Ó, então a gente já viu que a preposição liga palavras, a conjunção liga orações e palavras de mesma função sintática, e a interjeição. Interjeição é galho fraco em concurso público. Ela serve para expressar sentimentos, para externalizar sentimentos. É o ai, o ui, o ó, o meu Deus, e por aí vai. Até mesmo palavrões. Se aparecer um palavrão num texto acompanhado de um ponto de exclamação, com certeza é uma interjeição. Normalmente na escola a gente não tem esse tipo de linguagem, mas a literatura brasileira, e não só a brasileira, mas a literatura mundial, ela é repleta de palavrões. Então, e não são autores marginais, não, são autores de relevância importantes, como Altran Dourado, Jorge Amado, próprio Carlos Drummond de Andrade, vários palavrões. Então, você vai perceber. Agora, isso aqui cai em concurso público? Praticamente não. Basta então você saber que é a externalização de um sentimento e que vem acompanhado de um ponto de exclamação, exatamente para enfatizar esse sentimento. Agora, não foi à toa que eu deixei o advérbio por último, tá? Eu normalmente até faço uma brincadeira que eu digo para o aluno que para ele dominar as 4 classes invariáveis, basta ele dominar isso aqui, ó, tá vendo? A pica. Dominou a pica, dominou as 4 classes invariáveis. Ó, preposição, interjeição, conjunção e advérbio. Eu não deixei o advérbio por último porque eu sou sem vergonha e quis formar essa palavrinha, não. É porque ele tem 2 funções importantíssimas. Alguém sabe me dizer qual é a primeira função? Aí todo mundo deve ficar pensando assim, é modificar, né, o verbo, o advérbio. Não. A primeira função, a função primária, é indicar uma circunstância. Então, o advérbio serve para isso aqui, ó, para indicar uma circunstância. Então, vamos lá. Ó.
Indicar circunstância. Qualquer tipo de circunstância, de tempo, de modo, de causa e por aí vai. Só que além de indicar uma circunstância, ele também serve para modificar o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Então vamos lá. Vou falar um pouquinho mais aqui sobre o advérbio, porque ele é importante. Em provas, as bancas gostam muito de cobrar a palavra bastante e a palavra muito. Por quê? Porque estas palavras podem funcionar como um advérbio, mas elas também podem funcionar como um pronome indefinido. Aí, normalmente, o aluno na primeira etapa vai dar mole, porque ele vai pensar assim, é mole ver a diferença. O advérbio, ele indica intensidade, então matei, um adjunto adverbial é um advérbio de intensidade. Mas é o seguinte, meu companheiro, o pronome, ele também indica intensidade. Então, se você tentar visualizar pela função semântica, você vai se estrepar. Você tem de ver pela relação gramatical. E acompanha comigo. O advérbio, ele é classe invariável, então obrigatoriamente vai ficar no singular. E ele modifica o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Então, para estes caras aqui funcionarem como advérbios, eles devem estar ligados a um adjetivo, a um verbo ou a um próprio advérbio. Agora, aqui não é pronome? Pronome é classe variável. Significa que eu posso ter bastantes e muitos. Mas aí vai depender de quem? Se é pronome, trabalha pronome. Então, tem que estar ligado a um substantivo. Sidney, é muita coisa para gravar. É só você gravar isso aqui, ó. Tá ligado a substantivo? Então é pronome. Porque se não tiver ligado a substantivo, com certeza vai ser um advérbio. Porque com certeza vai estar ligado a um adjetivo, a um verbo ou a um próprio advérbio. Agora, Sidney, e se ainda assim eu não lembrar, tem algum outro macete? Tem. Lembra do numeral? Lá no início da aula que eu falei que era galho fraco em concurso? Agora ele vai ter uma serventia. O numeral é classe variável. Então, se eu conseguir colocar um número na lacuna, significa que eu vou ter um pronome, porque é uma classe variável. Aí, para a gente não esquecer, a gente usa o número do filme do Rodrigo Santoro, o 300. Então, se eu conseguir colocar o número 300, eu tenho um pronome indefinido. Significa que eu posso ter muitos e bastantes. Agora, se eu não conseguir colocar o número 300, significa que eu tenho um advérbio, ou seja, uma classe invariável, que vai ficar obrigatoriamente no singular. Muito e bastante. Vamos dar uma treinada nisso aqui, ó. Eu boto assim, eles fizeram, pontinho, pontinho, exercícios, e isso os deixou, pontinho, pontinho, preparados. Dá para fazer com macete. Vamos lá. Dá ou não dá para eu dizer? Eles fizeram 300 exercícios. Dá. Se eu consigo dizer que eles fizeram 300 exercícios, significa que eu posso colocar que eles fizeram bastantes exercícios, que eles fizeram muitos exercícios. Agora embaixo, dá para eu dizer que isso os deixou 300 preparados? Faz algum sentido? Não faz nenhum sentido. Então, aqui obrigatoriamente vai ficar no singular. Então, isso os deixou bastante preparados, muito preparados. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a prova dos 9. Vamos atestar a veracidade do processo. Porque isso aqui na prova pode cair em duas pegadas. Ou na questão da concordância nominal, aí o camarada vai perguntar qual é a frase que está certa ou errada de acordo com a concordância nominal e vai utilizar estas palavras aqui. Ou ele vai jogar direto para a classe gramatical. Vai perguntar se é pronome, vai perguntar se é advérbio, vai colocar uma frase, vai destacar o muito e o bastante. Vai pedir para você classificar dentre as opções abaixo aquela que possua a mesma função morfológica do termo destacado acima. Na verdade, é só identificar se é advérbio ou pronome. E aí vem comigo, ó. Nessa primeira aqui, este termo está ligado à palavra exercícios.
Qual é a classe gramatical da palavra exercícios? É substantivo. Então, se está ligado a um substantivo, aqui eu tenho um pronome indefinido. Agora, quem é que manda? É o substantivo. E o pronome obedece. Então, se o substantivo estivesse no singular, o pronome também ficaria no singular. Este pronome só está no plural porque o substantivo está no plural e é o substantivo que manda, ok? Agora, olha a próxima. Está ligada à palavra preparados. Qual é a classe gramatical da palavra preparados? É um adjetivo. Se está ligado a um adjetivo, a um verbo ou a um próprio advérbio, é porque aqui eu tenho um advérbio. E obrigatoriamente vai ficar no singular. Muito e bastante. Ok? Tranquilo? Então é isso, minha galera. Aqui a gente deu uma matada. Agora eu vou fazer o que com vocês? Eu vou mostrar como tudo isso que a gente acabou de ver agora tem relevância nas análises morfológicas, semânticas e sintáticas. Então tá vendo aqui, ó, Sidney fala alto e Sidney é alto. Nós vamos destacar a palavra alto, que nas duas frases possuem a mesma grafia e a mesma prosódia, a mesma pronúncia, e nós vamos classificá-las morfologicamente, semanticamente e sintaticamente nas duas sentenças. Aí você vai perguntar assim, ué, Sidney, será que é diferente? Claro. Não tem quando você pergunta assim para um professor, ele apresenta uma frase, aí você fala assim, mas e se fosse assim? E se fosse assim, não já é uma construção diferente? Então há uma grande possibilidade da análise ser diferente. Quando a gente pega a palavra alto, a gente sabe que ela pode ter normalmente duas classes gramaticais. Ela pode funcionar ou como adjetivo ou como um advérbio. E quando isso acontece, normalmente é assim mesmo. Uma classe é variável, outra é invariável. Isso é bom para a gente. É só identificar se a classe é variável ou invariável. E aí é o seguinte, pensa naquela parada de gênero e número. Gênero masculino, feminino, número singular e plural. Se a palavra só pode ficar no masculino e só pode ficar no singular, significa que ela é invariável. A partir do momento que eu consigo jogar para o feminino, ou então que eu consiga jogá-la para o plural, ela já é o quê? Variável. E o adjetivo, ele é classe o quê? Variável. E o advérbio, ele é classe o quê? Invariável. Então é só tentar ver na sentença se a palavra varia ou não varia. Então aqui, ó, Sidney fala alto. Vamos modificar. Coloca aí, ó, Sidneia fala. Sidneia fala alto ou Sidneia fala alta? Sidneia fala alto. Então a palavra não modificou. A palavra é invariável. Então aqui morfologicamente eu tenho um advérbio. Agora olha a próxima. Sidney é alto. Coloca Sidneia. Sidneia é alto ou Sidneia é alta? Sidneia é alta. Então aqui agora se liga. A palavra modificou. Se modificou, ela é o quê? Variável. Então, aqui, morfologicamente, é um adjetivo. Tá, mas e aí agora, Sidney? Agora? Agora a gente já fez praticamente tudo. Identificar a classe gramatical é extremamente importante. Vamos lá. O advérbio, ele faz o que semanticamente? Ele indica uma circunstância. Então, aqui está indicando uma circunstância. Que tipo de circunstância a gente tem aqui? A circunstância de modo, porque é o modo como o Sidney fala. O Sidney fala alto. Agora, e o adjetivo semanticamente? O que ele indica? Uma característica, uma qualidade, um atributo. Então aqui, ó, o adjetivo indica uma característica. Agora restou a função sintática. Então vamos lá. A palavra alto, nesta frase, morfologicamente é um advérbio. A classe é advérbio. Sintaticamente, então, só pode ser um adjunto adverbial. E esta é a função, adjunto adverbial. Quando eu digo adjunto adverbial de modo, por exemplo, eu já estou entrando na seara da semântica. A função sintática é adjunto adverbial. Agora, olha a próxima aqui, ó.
Eu não identifiquei que morfologicamente é um adjetivo? Aí lembra lá no início da aula que eu falei que o adjetivo pode ser um adjunto adnominal ou um predicativo? Beleza. Essa dúvida só existe quando não tem um verbo de ligação. Porque se tiver um verbo de ligação, obrigatoriamente eu tenho um predicativo do sujeito. Então, só para reforçar. Na frase, Sidney fala alto. Neste contexto, a palavra alto, morfologicamente, é um advérbio, semanticamente, indica uma circunstância de modo e, sintaticamente, é um adjunto adverbial. Na frase, Sidney é alto. Neste contexto, a palavra alto, morfologicamente, é um adjetivo, semanticamente, indica uma característica e, sintaticamente, é um predicativo do sujeito. Por que predicativo do sujeito? Porque está qualificando, caracterizando o Sidney, que é o sujeito. Está indicando a característica de Sidney. Então, olha só como é importante. Para finalizar agora, eu te pergunto. E se eu fizesse a seguinte pergunta? Qual é a classe gramatical, qual é a função morfológica da letra A? Cai muito em prova. Aí você deve estar aí agora. É artigo, é preposição. Galera, não tem como classificar. Na língua portuguesa, tudo depende de contexto. Olha só a palavra alto aqui. Eu não classifiquei de duas formas diferentes, porque são duas frases, dois contextos diferentes. Então, não tem como classificar. A letra A, ela pode ser artigo, ela pode ser preposição, ela pode ser pronome, ela pode ser até um substantivo. Se eu falar o A é a primeira letra do alfabeto, é um substantivo. Então, na verdade, tudo depende de contexto. Normalmente, a letra A em prova, quando cai nesse tipo de questão, a confusão é entre o A artigo e o A preposição. Pô, mais uma vez fácil, o artigo é variável e a preposição é invariável. Então, se tem ali uma palavra feminina no singular depois, é só trocar por uma palavra masculina. Se manter o A, é preposição. Se virar para o, é porque é artigo. Tranquilo? Ou não tranquilo. Então vamos lá. Agora, para a gente colocar isso tudo na prática, nós vamos fazer questões de concurso das mais variadas espécies aí. Então vamos lá, ó. Primeiro aí, uma questãozinha estilo CESP. Para não envelhecer, essa vilã dos contos de fadas ultrapassa todos os limites e quebra todos os interditos. A preposição para, que está aqui ó, no início, que expressa uma ideia de finalidade, poderia ser corretamente substituída por com o intuito de ou por a fim de. Então vamos lá, galera, ó. O para, ele pode indicar várias paradas dependendo do contexto. Aqui está realmente indicando uma finalidade, um objetivo, um intuito. E então, é óbvio que eu posso trocar pela expressão com o intuito de. Então, com o intuito de não envelhecer, beleza. E eu também posso trocar pela expressão a fim de. A questão está certa. Eu só deveria ter tomado cuidado aqui no caso, porque poderia ser uma pegadinha. Porque o cara poderia ter colocado o a fim de junto. E tem diferença do a fim de junto para o a fim de separado. O a fim de junto, ele indica afinidade. Então eu digo assim, ó, matemática e física são matérias afins. Agora, na hora que eu coloco o a fim de separado, este sim indica finalidade. Tanto é que dá para trocar pela preposição para, que também indica o quê? Finalidade. Então, a questão 1, você pode anotar aí. Gabarito certo, tá? Bota aí, ó, C de certo, tá? Agora, vamos para a questão 2. Questão 2 é uma questão com alternativas agora, ó. Questão bem tradicional, tá aqui, ó. Na oração, ninguém está perdido se der amor. A palavra grifada pode ser classificada como... Galera, acompanha aqui comigo, ó. Ele classificou o se e ele deu as opções advérbio, conjunção e preposição.
Para ser um advérbio, estaria ligado a um advérbio, a um adjetivo ou a um verbo. Não é o caso. Para ser uma preposição, estaria ligando palavras. Também não é o caso. Ali o termo está ligando duas orações. Então eu tenho uma conjunção. Só que ele me dá a opção conjunção adversativa e conjunção condicional. A adversativa ela indica oposição, contraste. E a condicional ela indica uma condição. Na hora que eu digo ninguém está perdido se der amor, não tem oposição. Tem uma condição. Então se o camarada for capaz de dar o amor, está tranquilo para ele. Ele só estará perdido se, caso não for capaz de dar o amor. Então aqui é uma conjunção condicional. Então pode marcar aí, ó, letra D de dado. Tranquilo? Olha a próxima aí, ó. Questão 3. Olha ele aí, ó. Aponte a opção em que muito é pronome indefinido. Galera, se é pronome, trabalha para quem? Trabalha para o nome. Então, estará ligado a um substantivo. É só olhar dentre as opções a palavra muito ligada a um substantivo. Gabarito aqui, com certeza, letra B de bola. Quer ver? Letra A. O soldado amarelo falava muito bem. Ele não só falava bem, ele falava muito bem. Então, muito aqui está ligado a um advérbio. Se está ligado a um advérbio, é porque é um advérbio. Se você tentasse fazer um macetinho do 300, será que faria sentido, por exemplo, eu jogar tudo para o plural? Os soldados amarelos falavam muitos bens? Não. Os soldados amarelos falavam muito bem. Tudo no singular. Por quê? Porque é advérbio ali, aqueles dois termos. Tenta jogar para o plural e colocar o número 300. Dá para fazer os soldados amarelos falavam 300 bem? Não dá. É impossível. Não faz sentido. Então, realmente é um advérbio. Agora aqui, ó. Havia muito bichinho ruim. A palavra muito está ligada com a palavra bichinho. Qual é a classe gramatical de bichinho? É um substantivo. Então, se está ligado a um substantivo, realmente é um pronome indefinido. Portanto, nosso gabarito. Tenta um macete do 300. Dá ou não dá para eu dizer que havia 300 bichinhos ruins? Claro que dá. Então, faz sentido. Então, por isso, é um pronome. Nas outras, igualzinho à letra A, ó. Fabiano era muito desconfiado. Muito está ligado a desconfiado, que é adjetivo. Se está ligado a um adjetivo, é porque é um advérbio. Letra D. Fabiano vacilava muito para tomar decisão. Muito aqui agora está ligado a vacilava, que é um verbo. Se está ligado a um verbo, é um advérbio. Na próxima, muito eficiente era o soldado amarelo. Então, muito aqui agora está ligado a eficiente, que é um adjetivo. Então, se está ligado a um adjetivo, é porque aqui eu tenho um advérbio. Então, galera, basicamente é só você perceber se a palavra muito ou bastante está ligada a um substantivo. Matou, é pronome. Porque se estiver ligado a qualquer outra classe, vai ser um advérbio. E aí, normalmente, ou ele está ligado a um advérbio, ou a um verbo, ou a um adjetivo. O advérbio, ele até pode, por exemplo, modificar uma frase como um todo. Mas aí você vai perceber notoriamente. Você vai perceber o cara botando o termo ali, o ontem. E aí você vai perceber que aquele ontem, aquele advérbio de tempo, modifica uma oração toda. Para exatamente mostrar que foi ontem, não hoje, por exemplo. Agora, nas questões de concurso, os caras utilizam assim, nessa pegada, para classificar gramaticalmente, do jeito que está aqui, ou então para você falar se a frase está certa ou está errada. Aí nessa hora que ele bota para você falar que a frase está certa ou errada, normalmente o cara usa a palavra bastante, porque você acha mais fácil a palavra muito, apesar dela ser similar à palavra bastante. Aí tu fica, oh, caramba, é bastante ou bastantes? Se for advérbio, é bastante, no singular. Só pode ir para o plural se for pronome, e ainda assim vai depender do substantivo, ok? Então vamos lá, vamos para a próxima. Vamos lá, ó, a próxima questão aí, ó. Próxima questão é boa, ó, tá assim, ó.
Em tem bocas que murmuram preces, a sequência morfológica é. Primeiro, essa frase aqui é uma frase de contexto informal, porque se ela fosse de contexto formal, seria há bocas que murmuram preces. Tanto é que esse verbo ter aqui, ele tem a mesma pegada do verbo haver, só que no contexto informal. Para esta oração aqui, seria uma oração sem sujeito, por exemplo. Mas não é o critério para a gente analisar aqui agora, eu só quero dizer qual é a classe gramatical. Então, olha só, tem é muito fácil, tem é verbo. Bocas, muito fácil, é substantivo. O que pode provocar uma dúvida? Então, a gente deixa quieto ali. Murmuram é fácil, é verbo. E preces também é fácil, é um substantivo. Agora, qual é a dúvida gerada com o que? Geralmente nas provas. A dúvida é se este que é um pronome relativo ou se é uma conjunção integrante. Para que serve o pronome relativo? Serve para fazer referência a termo anterior. Para que serve a conjunção integrante? Apenas como elo entre a oração principal e a oração subordinada substantiva. Tanto é que o pronome relativo encabeça a oração subordinada adjetiva e a conjunção integrante encabeça a oração subordinada substantiva. É hora da gente estudar isso? Não, não é hora. Então eu não vou ficar falando sobre isso. Eu só vou fazer o quê? O bizu que a gente aprende na escola, que depois eu vou ampliar. Então vamos lá. Já que o pronome relativo faz referência ao termo anterior, a gente pode ou não pode substituir por o qual ou a qual, que é pronome relativo? Pode. Então é só, na verdade, analisar para ver se aquele termo está fazendo referência ao termo anterior. Se não estiver fazendo referência ao termo anterior, vai ser uma conjunção integrante. E eu, inclusive, poderia pegar toda a oração e substituir pela palavra isso. Poderia pegar o que e toda a oração ao qual ela faz parte e substituir pela palavra isso. Geralmente, quando eu não posso, é o pronome relativo que dá para substituir por o qual a qual. Então, volta aqui comigo na questão. Olha como é que é muito mais fácil do que a gente possa imaginar. Veja aqui comigo. Tem bocas que murmuram preces. Agora diz para mim, quem é que murmura preces? As bocas, não é? Então, esse aqui está fazendo referência ao termo anterior, bocas. Então, matei que é um pronome relativo. Então, gabarito, letra A. Verbo, substantivo, pronome relativo, verbo e substantivo. Sem sombra de dúvidas, tá? Então, vamos para a próxima questão, ó. Questãozinha aqui, ó. Bonitinha, olha só. O seguinte termo, em função adjetiva sublinhado, está substituído de forma inadequada por um adjetivo. Então, vamos lá. Os termos que aqui estão são locuções adjetivas. E eles estão sendo substituídos por adjetivos. Então, vamos lá. Ele quer aquela inadequada, ou seja, errada. Então, ele coloca aqui, ó. A vida é uma calamidade em prestações. A vida é uma calamidade parcelada. Prestações não são parcelas? Então, tranquilo, tá certo. Letra B. Nunca temas sombra. Elas simplesmente significam que há luz em algum lugar. Ou seja, que há luz próxima. Pô, tranquilo também. Letra C. Que pena que os homens não podem trocar seus problemas. Todos sabem exatamente como resolver os problemas de outras pessoas. Ou seja, os problemas alheios. Não são dos outros? Tranquilo também. Agora, ó, letra D. Algumas pessoas fazem planos tão complexos para dias chuvosos que não aproveitam o dia de sol de hoje. Ou seja, que não aproveitam um dia ensolarado de hoje. Caramba, tranquilo. Só restou a E, vamos ver, né? Letra E. Tempo é a coisa de mais valor que um homem pode gastar. E aqui ele botou o quê? Mais cara. Poderia? Poderia, se fosse em relação a preço mesmo. O relógio de mais valor, coisa e tal, mais caro, papapá, por aí vai. Mas essa não foi a pegada. Até mesmo porque, ó, o tempo dá para comprar?
Claro que não dá para comprar. E aí, na hora que ele bota que o tempo é a coisa de mais valor, é a coisa mais valorosa e não mais cara. É um valor que não tem a ver com dinheiro. Então, aqui, a questão 5, gabarito, letra E. Ok? Tranquilo ou não tranquilo? Então, vamos lá. Ó. Questão 6. Questão 6 é uma questão bacana também, ó, em que o cara tem que estar ligado, ó. Em todas as frases abaixo, o verbo ter foi empregado em lugar de outros de significado mais específico. A frase em que a substituição por esses verbos mais específicos foi feita de forma menos adequada. Quando ele coloca assim a questão, é porque esse menos adequada significa que até pode, mas não deveria no padrão culto da língua. Pode porque a gente usa no dia a dia, no cotidiano, no português informal. Só que aí se ele bota a errada, você fala, ué, eu falo assim. Errada por quê? Então ele bota menos adequada porque na verdade não corresponde ao padrão culto da língua. Olha que malícia do cara. Então olha só, letra A. Os refugiados têm asma desde criança. Aí ele bota, os refugiados pegam asma desde criança. Quem fala assim é minha mãe, minha avó. Eu já sei que o gabarito é a letra A. Então vamos lá, mas vamos olhar as outras. Letra B. A mãe teve o filho durante a madrugada. A mãe pariu o filho durante a madrugada. Gerou o filho durante a madrugada. Beleza. Para mim até o pariu é melhor. Agora, letra C. A peça teve um grande público. A peça contou com um grande público. Ok. Letra D. O livro tem mais de 500 páginas. O livro compõe-se de mais de 500 páginas. Perfeito também. E letra E. O ministro tinha um belo terno na festa. O ministro vestia, o ministro usava, o ministro exibia um belo terno na festa. Então, letra B, C, D e E, português padrão culto da língua portuguesa. Letra A, na hora que ele botou o pegam, porra, tu vai pegar asma. Então, é um português informal. Então, o cara poderia ter colocado errado, já levando em consideração isso. Mas ele foi bem sutil, ele botou menos adequada. Então, na verdade, essa daqui é a menos adequada. Gabarito, letra A. Não dá para eu trocar o tem por pegam no padrão culto, só no contexto informal. Vamos para a questão 7. Questão 7 está assim, ó. A frase abaixo em que o vocábulo sublinhado exemplifica uma classe gramatical diferente da dos adjetivos é. Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que é um adjetivo? É a classe que indica a característica. Sempre. Dá um atributo, uma qualidade, uma característica do substantivo. Sempre. Então aqui, ó. Eu não sou arrogante. Simplesmente sou melhor do que você. Arrogante é um adjetivo. Agora, tem valor adjetivo. Ó. Eu não sou. Ó, o verbo de ligação aqui não tem como. Eles são arrogantes. É uma classe variável. Indica a característica. Beleza. Letra B. Os cemitérios estão cheios de gente insubstituível. Mais uma vez. Insubstituível é a característica. Tá certo. Letra C. Eu achei que eu estava errado uma vez, mas eu estava enganado. Mais uma vez, uma característica. Certinho. Letra D. Nada grandioso. Grandioso é característica. Pronto. Agora, pontualidade é a virtude do chato. Aí você vai falar, então, assim, chato é uma característica. Só que aí reparem, eu não simplesmente coloquei que o aluno é chato. Eu coloquei a virtude do chato. O que é o termo do? O termo do é uma contração da preposição de com o artigo o. O que faz o artigo o? Ele é capaz aqui de substantivar o termo chato. Aí lembra que eu mencionei lá no iniciozinho?
naquela hora que a gente falou do artigo, que ele é capaz de modificar qualquer outra classe gramatical, ele é capaz de substantivar, inclusive esse processo tem nome, se chama derivação imprópria ou conversão, porque a gente modificou a classe gramatical. Então, se aqui agora é um substantivo, não pode ser o adjetivo que foi pedido. Então, gabarito, letra E. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos para a próxima questão. Deixa eu botar aqui, ó. Vamos lá. Questão 8, né? Saiu 9, não sei porquê, é 8. Então vamos lá. O sistema aqui deve ter dado uma pane. Então vamos lá, ó. Próxima questão está assim, ó. A formação de advérbios em mente é feita com acréscimo desse sufixo à forma feminina do adjetivo. A frase abaixo em que o advérbio mostra claramente essa formação é... Então vamos lá. Aqui, o enunciado permite saber exatamente o que o cara quer. Ele quer saber o enunciado em que eu pego um adjetivo na forma feminina e simplesmente acrescento a terminação mente para formar o famoso advérbio de modo. Mas não necessariamente este advérbio com o termo mente, ele precisa ser da forma feminina. Pode ser qualquer forma, mas aqui ele quer a forma feminina. Então vamos lá. Eu destaquei aqui já para a gente poder olhar, né? Primeira palavra que a gente vai analisar é parcialmente. Eu não tenho parcial e parciala. Então, um termo que não tem distinção de gênero. Então, não é a nossa resposta. Agora aqui, ó, fatal. Eu não tenho fatal e fatala. Então, mais uma vez, não tem distinção de gênero. Perfeitamente. Vamos lá, ó. Eu tenho perfeito e eu tenho perfeita. Então, tem a distinção. E perfeita é a forma feminina, em que eu acrescento mente. Então, gabarito da questão aqui, letra C de casa. Sem sombra de dúvidas. Ó, só a título de curiosidade. Olha a próxima. Simplesmente. Não tem distinção de gênero. Não tem simples e simples A. Não existe isso. Então, não é a resposta. E na letra E, ó, mundialmente. Não tem mundial e mundiala. Isso também não existe. Então, aqui o gabarito com certeza é a letra C de casa. Ok? E para finalizar aí, ó, para ficar bonito, uma mensagem legal, né, galera? Daquele filme A Procura da Felicidade. Filme maravilhoso. Se você não viu, veja, porque vale muito a pena. Aqui, ó. Uma frase do filme. Nunca deixe alguém dizer que você não pode fazer alguma coisa. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se quer alguma coisa, corre atrás. Galera, isso é muito importante. E ó, dica. Definiu que vai estudar. Isso é muito importante. Independentemente das conjunturas sociais, das conjunturas econômicas e políticas, você tem de estar preparado. Não pode esperar o governo decidir por você. Você tem de estudar. E na hora que sair o edital, você já tem de estar preparado. Não pode esperar sair o edital, não. Tem de estudar sempre. Agora, dica que eu vou te dar. Decidiu estudar para uma prova importante? Não saia falando para todo mundo, ó, biquinho fechado. Que as pessoas colocam olho grande. Se você vai conversar sobre um concurso, alguma coisa assim, aí fala, pô, eu tô a fim de fazer tal concurso. Aí o nego vai te jogar para baixo. Tá maluco, prova muito difícil, não sei o quê, tem que estudar pra caramba. Meu irmão, esse cara não conseguiu nada na vida, por isso que ele te joga para baixo. Vai conversar com o juiz federal para ver se não vale a pena estudar. E ele vai falar para você que vale a pena estudar. Então, meu irmão, se você quer um grande concurso, com certeza o único caminho é o estudo. Então estude. E qualquer dúvida que você tenha, entre em contato comigo ou com alguém aí do curso, que com certeza a gente vai procurar te ajudar. É claro, a nossa vida é muito corrida, a gente está sempre trabalhando, mas você consegue me encontrar aí nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, no Periscope. É só botar @CIDConcursos e você vai achar. Tranquilo? Então é isso, meu companheiro. Por favor, avalie a aula, porque ela é sempre feita com muito cuidado, com muito carinho para vocês, tá? É óbvio, às vezes a gente não atinge todo mundo, mas saiba, quando você tem uma dificuldade, às vezes essa dificuldade realmente está em você.
E aí você precisa correr atrás um pouquinho por fora. E se precisar de algum material, alguma coisa assim, uma ajuda, um auxílio, entre em contato comigo. Sempre que possível eu estou colocando algum material gratuito lá no menu documentos do Cid Concurso. Se ainda assim não for o suficiente, tenta falar comigo aí nas redes sociais, beleza? Então é isso, meu companheiro, minha companheira, espero ter contribuído significativamente para a aquisição do teu conhecimento. Idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha, não é isso? Meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um grande convite para vocês experimentar o nosso super curso básico da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul para o cargo de agente, que atende tanto, claro, investigador e escrivão. Este nosso curso super básico tem mais de 260 videoaulas nesse padrão da aula que você assistiu, somente professores top de linha por apenas 10 mensalidades aí, 10 mensalidades de R$15. Você terá 100 dias de acesso, poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Tá certo? Gostou? Quer assistir mais aulas? Quer fazer o nosso curso completo? Mais de 260 videoaulas por apenas 10 mensalidades aí de R$15. Tá certo, meus amigos? Ó, papo sério com vocês, melhor custo-benefício da internet você encontra aqui no LAC. Forte abraço, fique com Deus e espero vocês. Opa, já ia esquecendo, você quer baixar o material de apoio dessa videoaula? Então clique aqui embaixo, você poderá fazer o download gratuitamente dessa grande videoaula de nossos professores. Tchau, fui, espero vocês. Clique LAC.